Oi, almas lúcidas, como vocês estão? Hoje eu quero trazer uma reflexão aqui muito importante, que é só a gente entender algo com a mente e não mudar os pensamentos, os sentimentos, os nossos comportamentos, não vai mudar aquela situação que nós criamos. Porque, como eu já trouxe aqui, nós criamos a nossa realidade o tempo inteiro, porque eu penso, sinto e materializo qualquer coisa, inclusive as doenças e os desequilíbrios. Então, quero trazer aqui para vocês algo que aconteceu comigo em 2016. Eu estava passando por momentos assim bastante complicados, expandindo a consciência, tentando descobrir o meu projeto de vida, qual que era o meu propósito de vida também. E eu estava nessa busca e em paralelo a isso eu sentia um vazio muito grande, eu sentia vários desequilíbrios, muita ansiedade, muito estresse e um vazio tremendo na alma. E isso gerou vários desequilíbrios. E eu comecei a sentir muita dor, principalmente na região do coração. Eu sentia muitas dores e eu tive, nessa época também, eu tive também problema de gastrite. E foi aí que eu falei assim, nossa, eu preciso ver o que está acontecendo com o meu corpo. Nessa época eu não sabia das doenças psicossomáticas. Eu não sabia nada sobre isso. E eu fui passar no médico para ver todos esses desequilíbrios que eu estava tendo. E foi muito chato o que aconteceu, porque foi algo que até hoje em dia eu penso que como que as pessoas ainda da área da saúde ela não está preparada para lidar com as doenças psicossomáticas. Não são todos os profissionais que estudam, que olham o ser humano não só através do corpo físico, mas veem o ser humano como um todo, como um ser que tem diversas partes que precisam ser olhadas e trabalhadas em conjunto para ter um equilíbrio tanto externo como interno. E eu, como estava sentindo muita dor no peito, eu fui passar com o cardiologista. E ele me pediu diversos exames e por algum motivo eu não consegui passar com o mesmo médico que eu teria que passar, que foi o que me pediu esses exames. Então eu tive que marcar com outro profissional. E quando eu cheguei e apresentei, eu falei assim, olha, meu caso é esse, eu venho sentindo os desequilíbrios assim, assim, assim. O outro médico pediu esses exames, eu fiz e estou trazendo aqui. E o médico simplesmente olhou assim pra minha cara e disse quantos anos eu tinha, né? Sendo que isso tem lá na ficha, né? Convenhamos. Sim, ele fez bastante pouco caso porque ele achou que por eu ser jovem demais, o que eu estava sentindo não era nada, porque meus exames não tinham nada. Mas eu sei que eu tinha, porque a dor era real, doía em mim. Tá bom, eu fiz os exames, aí eles pensam que a gente é louca, só porque a gente tá falando que sente essa dor, a gente faz os exames, passa no médico e quando a gente vai olhar lá o resultado, não tem nada. Realmente, eu não tinha nenhum problema de coração, porque eu fiz os exames e não deu nada, mas aquela dor era real. E ela existia, e não era só na minha mente. Por quê? Porque aquele desequilíbrio era um desequilíbrio energético. Quando a gente passa por muita coisa e a gente fica só guardando pra gente, reprimindo as emoções, reprimindo, não colocando pra fora, não desabafando com alguém, aí isso tudo fica dentro de nós, fica lá aprisionado e precisa de um lugar pra se alojar, porque essa energia, ela precisa sair de alguma forma. E ela sai através de doenças e através de acidentes, através de muitas outras formas também. No meu caso, era um desequilíbrio energético que estava preso lá. Foi um bloqueio que teve bem na minha região do chakra cardíaco e do coração. E eu entendia que eu estava com bastante
desequilíbrios entre a minha mente e o meu coração. Só que eu não sabia qual que era o padrão de comportamento, qual que era o padrão que eu estava carregando ao longo dos anos que me levou a esse desequilíbrio. Eu não sabia, porque quando a gente tá nessa correria, quando a gente não olha pra dentro da gente, acontece esses desequilíbrios e a gente não sabe o porquê isso acontece. E foi algo que aconteceu comigo. E eu sabia, eu já tinha entendido com a mente que eu precisava resolver aquilo. Só que não era físico. E quando não é físico, a gente tem que procurar da onde está vindo isso. E eu sabia que meu caso era energético, era espiritual. E quando eu falo aqui espiritual, não é de espírito, tá? Só para deixar bem claro. Mas enfim, isso foi bastante importante para mim, esse exemplo para trazer aqui, porque para vocês verem como que as coisas se desenrolam. Depois que eu fiz todos os exames lá, eu fui tratar a questão da gastrite, mas mesmo essa parte, eu falei assim, como que eu vou mudar esse comportamento? Como que eu vou chegar na causa exata dessa dor? Como que eu vou fazer isso? E eu sabia que era energético, só que eu não sabia nada de terapias holísticas, eu não sabia sobre doenças psicossomáticas, eu não sabia nada disso. E eu comecei a pesquisar muita coisa sobre isso. Sobre como manter uma mente mais calma, como centralizar as emoções, voltar para o centro, ficar mais centrado, mais equilibrado em todas as partes do ser humano. E quando eu comecei a fazer essa busca, eu descobri sobre as doenças psicossomáticas. Eu comecei a estudar muito nisso, mas meio sem acreditar ainda nisso. E aí foi quando eu achei uma terapeuta no LinkedIn. E eu contei a situação que eu estava passando e eu sabia que era energético. E aí eu fui e fiz a terapia com ela. E aí depois disso, eu só fui tratar desses desequilíbrios, encontrar o padrão, porque até então, essa outra terapia que eu fiz, ela não era para descobrir esse padrão exato, encontrar a causa exata, de onde foi gerada aquela dor, quando, em que área. E eu só descobri isso quando eu conheci o manoterapeuta, no ano passado, em março. E aí eu fiz um bloco de tratamento com uma terapeuta para tratar essa situação. Então, olha quanto tempo se passou até que eu descobrisse e tratasse essa questão. Então, às vezes, só a gente entender que a gente precisa, tipo, a gente já sabe o que levou aquilo, a causa que é psicossomática, que é quando você alimenta ali padrões de pensamento e sentimento e vai somatizando no seu corpo, em algum órgão. Só você entender isso não basta. A gente tem que ir lá e limpar essas memórias de dor que estão lá startando e bloqueando essa área do corpo que tá com aquela dor. Então, no meu caso, eu tive que ir lá olhar para o padrão de comportamento que estava gerando isso. Eu tive que olhar para minha situação. Eu tive que ir lá limpar a parte mental, limpar o emocional, limpar todos esses lixos que foram gerados desse processo, porque eles ficam lá. E se você não limpa, eles vão continuando lá bloqueando e vão bloqueando outros órgãos e outros canais energéticos do nosso corpo. Porque por mais que sejam coisas diferentes, outros padrões que você carrega, bloqueou a passagem ali está impedida de passar energia por ali. Então, você acaba alimentando e gerando outros desequilíbrios no corpo, outras doenças. E foi o que aconteceu comigo. Porque aí eu fui tendo uma doença atrás da outra. E aí, só quando eu entendi é que eu consegui ter lucidez e mudar de comportamento e de mudar de atitude. Então, essa é uma dica que eu quero deixar para vocês. Só entender com a mente não funciona. Precisa mudar o comportamento e tratar a causa que gerou lá atrás, porque a causa sempre está lá no passado. O presente é só um reflexo do que está lá no nosso passado. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato comigo. Um grande abraço e até amanhã.